Olá, sou Roberto Ramos de Moraes e, em conjunto com meu orientador, professor Dr. Roberto Shiromori, estamos aqui apresentando o trabalho O Impacto do Uso de Machine Learning na cadeia de suprimentos no desempenho da organização no contexto da teoria dos custos de transação, uma pesquisa exploratória. Machine Learning é um conceito já antigo, vem lá dos anos 60. E, como um tipo de inteligência artificial, né, ele vem impactando, né, nas atividades empresariais e na economia como um todo. Então, nosso objetivo nesse estudo é identificar, né, por meio de entrevistas com gestores que atuam na área, os impactos do uso de machine learning no desempenho das cadeias de suprimentos e se esses impactos se estendem para o desempenho organizacional, né, no contexto do custo de transação. O nosso referencial teórico ele engloba aqui os construtos da nossa pesquisa e a variável moderadora, que é a machine learning. Então, dentro dos construtos, nós temos a questão da orientação estratégica da gestão de cadeia de suprimentos. Aqui, duas vertentes, a enxuta, ou lean, e a orientação ágil. Dentro de economia dos custos de transação, nós consideramos aqui os parâmetros da racionalidade limitada, né? Ou seja, a impossibilidade de se cobrir toda e qualquer eventualidade na construção de um contrato, a questão do oportunismo, né? A tentativa de levar vantagem ao longo da relação entre as empresas, né, a especificidade dos ativos, a frequência com que essas transações acontecem e a incerteza que sempre envolve toda a transação. O desempenho da cadeia de suprimentos, né, dentro aí da literatura, né, sempre focado nas questões de qualidade, rapidez, flexibilidades, né, a confiabilidade dentro da entrega, né, a questão dos tempos de espera, né, quanto menor, melhor o desempenho, né, a possibilidade de customizar o produto ou serviço oferecido ao cliente, e isso repercutindo no desempenho da empresa, né, que está ali focado em metas financeiras e metas de mercado. E a machine learning que vai moderar essas relações. Aqui o nosso modelo teórico, né, onde nós temos a relação entre os construtos, né, a orientação de cadeia de suprimentos, que vai ter a relação ali nos custos de transação e uma relação com o desempenho da cadeia de suprimentos, também ali influenciada pelos próprios custos de transação, e o desempenho dessa cadeia influenciando o desempenho da empresa. E ali nós vemos, entre os 6 primeiros construtos, né, a moderação realizada pela machine learning, né, buscando aí os melhores resultados possíveis dentro dessas relações. Entrevistamos 9 gestores, né, de diversas áreas, né, que trabalham com a ferramenta de machine learning e puderam aqui então contribuir, né, com a sua visão a respeito, né, dos impactos que essa ferramenta trouxe para as áreas em que eles atuam. A partir dos resultados das entrevistas, nós analisamos aqui a relação entre as palavras, né, que foram utilizadas, então uma análise de conteúdo, e utilizamos aqui então o software VozViews para fazer, né, a reunião dessas palavras, né, esses clusters, né, e que são apresentados aqui tanto na tabela quanto nas nuvens de palavras, né. Então, em relação ao custo de transação, nós vemos aqui fortemente, por exemplo, o cluster 1 ligado às questões, né, como ajuste, flexibilidade, incerteza, risco, né, focado muito aqui na questão, então, da dificuldade, né, de se perceber, né, um futuro. Então, existe aqui a questão da incerteza, a própria necessidade de flexibilidade para poder se ajustar. No cluster 3, né, muito a questão ligada também ali à questão do oportunismo, né, a preocupação com o processo de compra, a formulação de contrato e os custos envolvidos nisso, né. E no cluster 2, muito a questão da relação entre os elos, né,
e a visão das necessidades dentro dessas cadeias. Em relação ao construto orientação estratégica, nós vemos que ficou muito claro aqui a função com dois agrupamentos de palavras, né? Então, o primeiro, o cluster 1, muito ligado à questão da cadeia ágil, né? E o cluster 2, muito ligado à cadeia enxuta, né? E a tecnologia, nós percebemos ali pela nuvem de palavras, né? Como sendo um ponto intermediário, né? Então, ambas as orientações estratégicas se baseiam muito nesse uso de tecnologia. Na questão do desempenho da cadeia de suprimentos, né, nós percebemos aqui 5 clusters ligados aqui a questões, né, primeiro ali para questões como produtividade, né, a questões no segundo, né, muito ligado à qualidade do serviço, né, ao nível de serviço no cluster 3. Então, ficaram palavras aqui focadas bem em alguns critérios de desempenho, o que não impede que haja aí intersecções entre esses indicadores de desempenho ao longo da cadeia. No construto de desempenho organizacional, ficam claros aqui os clusters referentes a uma visão externa, né, em relação ao mercado como concorrentes, a questão da inovação que esse mercado exige e também preocupações internas, né, como questões de saúde financeira, o lucro da empresa, estão claros aí ao longo desses 4 clusters. Em relação à variável moderadora machine learning, né, primeiro falando das aplicações indicadas pelos entrevistados, percebemos aqui a busca, né, por padrões, né, a partir da utilização da machine learning, identificar padrões ao longo da cadeia, padrões de comportamento, de consumo, né, a questão também das possibilidades de fazer previsões, né, e com isso alimentar outras ferramentas, né, como o MRP, né, utilizando aí também ferramentas como o chatbot para buscar esses dados, né, e sempre dentro de uma visão de melhoria ao longo dessa cadeia. Em termos dos resultados obtidos pelo uso de machine learning, né, vemos aí questões como fatores financeiros, né, custos que foram reduzidos, né, a questão de mercado com competitividade, aumento do lucro, a participação de mercado e também na questão da melhoria da acuracidade, né, dos resultados e dos atendimentos aos clientes. Dessa forma, os objetivos colocados nesse trabalho foram atingidos, uma vez que as entrevistas corroboraram aquilo que a teoria preconiza, né, dentro dessas relações entre os construtos e os efeitos que o machine learning pode trazer, né, para essas relações. Aqui nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.